o INCA promove agora o debate Tabaco e Saúde Pulmonar. Convidamos ao palco para mediar o debate a jornalista e fundadora do portal Vida e Ação, um site sobre saúde, meio ambiente e qualidade de vida, a senhora Rosane Macedo. Ela será acompanhada do coordenador de ensino do INCA, pneumologista e representante da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, senhor Mauro Zamboni. Da chefe da Divisão de Pesquisa Populacional do INCA, senhora Lisa Almeida. Da coordenadora em alimentos da Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses, Subvisa, do município do Rio de Janeiro, senhora Aline Borges. Da representante da Divisão de Controle do Tabagismo e outros fatores de risco do INCA, senhora Vera Borges. E da assessora técnica de controle de tabaco da International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, The Union, senhora Cristiane Viana. Anunciamos que este debate está sendo transmitido ao vivo pela página do Facebook da Band News. Informamos que a conversa entre os debatedores terá aproximadamente 45 minutos de duração. Depois, o debate será aberto à participação do público. As perguntas deverão ser feitas por escrito na ficha de participação distribuída na entrada do evento. Caso queira adquirir mais uma ficha de participação, basta solicitar a um dos integrantes da nossa equipe. Aqueles que estiverem nos assistindo pelo Facebook também podem mandar suas perguntas. Desejamos a todos um bom debate. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, participando com vocês desse debate. No passado eu estive aqui também presente, acompanhando. Esse é um tema que nos interessa muito de perto, porque a gente não só convive com isso como uma temática diária lá no nosso site Vida e Ação, como também no dia a dia, que a gente, infelizmente, ainda observa tantas pessoas ainda fumando, apesar dos grandes avanços que a gente já observa, né? Ao longo desse período aí, desse trabalho importante que vocês, autoridades de saúde aqui, especialistas nesse tema, vêm desenvolvendo. É a oportunidade de poder estar participando aqui com vocês nesse momento. Bom, muito já foi falado, né? Muitos números aqui, eu acho que uma vastidão aqui de números que mostram esse cenário, né? Dos impactos que o tabagismo causa à saúde, mas principalmente à saúde pulmonar, né? Eu destaquei aqui alguns dados, mas já foram bastante falados aqui. 2/3 das mortes, não é isso, doutor Mauro? 2/3 das mortes por câncer de pulmão, mais de 2/3 das mortes são causadas por essa doença no mundo inteiro, e aqui no Brasil a gente tem dados assim bastante elevados. Eu queria saber com o senhor, exatamente para a gente começar esse debate, como que a nicotina age no organismo, principalmente no pulmão. Como é que isso ocorre? Como é que há essa ação e de que forma as pessoas poderiam evitar isso? Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu acho que esse tema do Dia Mundial do Tabagismo, muito feliz com essa relação com a doença, com as doenças pulmonares, né, a saúde do pulmão, melhor dizendo, né? E, bom, propriamente relacionada à sua pergunta, a nicotina não é ela que causa o câncer de pulmão. Né? A nicotina, ela causa dependência química ao cigarro. Né? O que causa o câncer de pulmão são aquelas outras todas substâncias
cancerígenas, principalmente os derivados do formaldeído. Mais de 4.000, não é isso? Exatamente. Já foram, inclusive, ditas aqui. O câncer de pulmão, especificamente, é uma tragédia mundial. É uma epidemia mundial. Talvez seja a única essa relação de causa e efeito bem estabelecida. 90% das pessoas com câncer de pulmão são fumantes, o que faz nós inferirmos que essas pessoas, se elas não fumassem, elas não adoeceriam por câncer de pulmão. É uma doença que é o câncer que mais mata o homem e a mulher em todo o mundo, aqui no Brasil não é diferente, e uma doença potencialmente evitável. Existe hoje um pequeno grupamento de pessoas que adoecem com câncer de pulmão por doenças, outras relacionadas a alterações moleculares e genéticas, muitas delas desencadeadas com as mutações provocadas pela aspiração continuada dessas substâncias do cigarro. Dizem popularmente que a nicotina vicia ou o alcatrão que mata. Mais ou menos é isso que acontece. Agora, a Cristiane. Cristiane, por favor, conta um pouco para a gente como é que tem evoluído as políticas do ponto de vista legal com relação ao controle do tabagismo no Brasil. Bom, Rosane, o Brasil ele já avançou muito. O quadro legislativo que a gente tem hoje para o controle do tabagismo vem ao encontro de muitas das disposições contidas na Convenção Quadro. Como a doutora Tânia colocou no início do dia de hoje, a Convenção Quadro é o primeiro tratado internacional de saúde pública que foi negociado sob os auspícios da OMS e o Brasil desempenhou um papel de liderança na negociação desse tratado e na implementação dele também. Então, o Brasil ele avançou muito na questão do artigo 8º, que é esse ponto que a gente está tratando hoje, da proteção do tabagismo passivo, da proibição de fumar nos ambientes fechados. Com relação ao artigo 9º, por exemplo, também que trata da regulamentação do produto em si, nós temos no Brasil a Anvisa, responsável por fiscalizar e controlar os produtos derivados do tabaco, e a gente teve uma medida de extrema importância para a proteção da saúde de nossas crianças e adolescentes, que foi a proibição dos aditivos nos produtos derivados do tabaco, ainda que essa ação que tenha sido promovida pela Anvisa em 2012, infelizmente, ela foi judicializada pela indústria do tabaco e essa batalha judicial ainda persiste hoje, apesar de, há um ano atrás, a Suprema Corte ter decidido em favor da proteção, do paradigma da proteção à saúde. Infelizmente, não houve uma unanimidade entre os ministros do STF, houve, então, um dissenso e, com isso, essa decisão ela não se aplica às cortes inferiores. E ainda temos hoje no Brasil 9 liminares que protegem as indústrias de implementar efetivamente a proibição dos aditivos. Essa batalha ainda tem muitos capítulos por vir. A própria Anvisa, através de sua procuradoria, ajuizou recentemente um incidente de assunção de competência com o objetivo de unificar essa questão junto aos tribunais inferiores. Com relação ao artigo 11, por exemplo, que trata da embalagem do produto, é muito nítido que a indústria, após a proibição, especialmente no Brasil, a gente pode falar que após a proibição da publicidade nos nos meios de comunicação, como televisão, rádio e televisão, a indústria investiu muito nos pontos de venda e também na embalagem em si. Então, o Brasil foi o segundo país a implementar advertências contundentes com imagens nos maços de cigarro. E, como o André colocou, a gente também está avançando, em termos de legislação nacional, com uma proposta de embalagem genérica. A gente tem atualmente um projeto de lei do ex-ministro Serra, atual senador, que já está no Senado Federal na última Câmara, na última comissão, que é a CCJ, que estuda a constitucionalidade desse projeto de lei, que abrange 4 medidas: embalagem genérica, a efetiva proibição de publicidade em pontos de venda também, essa questão dos aditivos e a proteção com relação aos menores em veículos automotores. Então, assim, o Brasil avançou muito,
ainda temos muitos desafios, como foi colocado aqui. Um dos condicionantes para a ratificação desse tratado no Brasil foi a implementação de um programa nacional de diversificação à cultura do fumo. E esse programa, atualmente, ainda ele precisa bastante de suporte no seu desenvolvimento. E, por fim, eu posso citar, como já é mencionado por colegas, essa recente ação da União Federal, através da AGU, de apresentar uma ação civil pública perante o TRF, a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, cujo objetivo é o reembolso ao SUS do tratamento de 26 doenças tabaco relacionadas. É o primeiro caso na América Latina. A gente espera que isso também possa ser um incentivo para os demais países da região a litigarem também contra a indústria do tabaco. Temos muitos desafios, mas como hoje é um dia também de comemoração, a gente tem que celebrar todos os avanços que a gente conseguiu no nosso país. Eu acho que, falando de avanços, a gente podia falar um pouquinho, Vera, sobre o tratamento, como tem sido também o tratamento no SUS, o que tem sido oferecido, o que as pessoas podem encontrar lá, se há ajuda efetiva para quem está em busca de realmente vencer esse hábito ou esse vício. Boa tarde a todos e todas. Na verdade, o tema desse ano, ele dialoga diretamente com a população, para quem fuma e para quem não fuma. A gente sabe que a parte respiratória, como já foi falado aqui, é aquela que recebe diretamente os prejuízos do tabaco. A gente, e tirando, o Zamboni falou a questão do câncer, mas eu queria falar do dia a dia das pessoas, né? O quanto que as pessoas perdem qualidade de vida, dificuldades respiratórias, até mesmo de lazer. Me lembra muito... As pessoas não conseguem subir uma escada, né? Não conseguem subir uma escada. E ainda essa semana, eu me lembrei futebol de domingo. Eu vi uma entrevista que o Chico Anísio deu e que a gente mostrou aqui num outro evento, aqui no INCA mesmo, em que ele dizia que ele não se arrependia de nada que ele tinha feito na vida dele. O único arrependimento que ele tinha era de ter fumado. Por quê? Ele não conseguia andar 50 metros. Né? Ele não conseguia andar no aeroporto, ele precisava de cadeiras de rodas. Né? Então, isso é uma mostra do tipo de prejuízo, né, que o tabaco traz às pessoas. Essa série de medidas que a gente já falou aqui, né, a Tânia falou, a nossa diretora também, elas vêm estimulando as pessoas a deixarem de fumar. Né? Pelo menos essa é a expectativa que a gente tem, na medida em que a população tem mais informação, ela passa a ter mais condições de poder fazer algum enfrentamento a isso, que durante muito tempo foi considerado um hábito, mas, na verdade, é uma doença causada por uma droga poderosíssima, que é a nicotina, como o Zamboni falou ainda há pouco. Então, para fazer esse enfrentamento, e por questões éticas, a gente tem no SUS uma rede em todo o Brasil, né, que o INCA, desde da década de 80, coordena esse trabalho no Brasil, e nós temos, então, uma rede de tratamento no SUS, nos 3 níveis do SUS, para oferecer tratamento para a população, para aquelas pessoas que querem deixar de fumar. O dia de hoje é sempre um dia que estimula bastante. A informação chega à população, a gente mede isso depois no Disque Pare, no Disque Saúde, como que as pessoas passam a buscar mais informação para poder buscar ajuda para parar de fumar. Bom, Liz, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que esses estudos, como apresentado aqui antes pelo Dr. André Sclop, desculpe, como esses estudos que vocês vêm fazendo podem colaborar também nesse sentido de reduzir esses números
de impactar positivamente nas pessoas para que elas também tomem essa decisão? Bom, inicialmente é importante a gente pensar que a questão do controle do tabaco é uma questão mundial e ela só pode ser enfrentada mundialmente. Então, o que significa, na prática, esse tratado? Significa que todos os países alinhados na Organização Mundial da Saúde se juntaram e disseram o que a gente pode fazer junto para combater um inimigo que tem muita munição. Então, esse tratado, que foi ratificado pelo Congresso Nacional no Brasil, foi ratificado por vários congressos em vários países, tem uma série de obrigações que o Brasil tem que efetivamente implementar. Então, não estamos fazendo isso sem um respaldo legal, né? E o que é importante dentro dessas medidas? É importante entender, por exemplo, no que diz respeito à saúde pública, nós temos 209 milhões de pessoas hoje no Brasil para proteger. E que as medidas que a gente precisa implementar não são poucas. Uma delas, por exemplo, é a pesquisa, é um dos artigos desse tratado. E a pesquisa, o pesquisador no Brasil tem que ter esse engajamento. Os produtos que a gente fornece através de estudos científicos de qualidade, eles têm a função de dar ao gestor, àquelas pessoas que estão implementando as ações, o balizamento de que as ações estão funcionando ou não. Esse é um estudo, por exemplo, que demonstra, né, o quanto que a lei... Sensibiliza muito as pessoas quando a gente está Exatamente. falando em mortalidade infantil, não é isso? Os estudos, Mas a gente o estudo que precisa foi de apresentado provas. aqui hoje, Isso, mas a gente leva precisa essas de provas. evidências. Exatamente. Então, o que esse estudo faz? Ele traz uma prova. E é uma prova baseada num estudo muito consistente. Uma prova que monitorou a mortalidade infantil em 5.565 municípios do nosso país de 2000 a 2016. E que provou, demonstrou cientificamente que a lei salvou 15 mil crianças menores de 1 ano e que poderia, inclusive, ter salvo 25 mil. Essa é uma prova importante porque, primeiro, ela foi feita com todo o rigor, o critério de um estudo científico. E, segundo, porque ela demonstra não só para o Brasil, ela demonstra para os outros países que estão brigando para implementar essa lei e que estão sofrendo nesses países também a interferência da Grande indústria. incentivo, não? Aos outros países para que implementem as mesmas políticas, não? E argumento para gestor. Argumento para gestor, que isso que é importante. Porque os gestores estão brigando em cada um desses países com a indústria do tabaco também, como a gente briga aqui. Então, cada argumento que qualquer conjunto de cientistas em qualquer parte do mundo possa trazer através de estudos científicos, dá respaldo para que os gestores possam implementar e manter e fiscalizar essas leis. Certo. Agora, voltando aqui para o doutor Mauro Zamboni, é claro que vocês, muitos que estão aqui hoje, já sabem de cor quais são os efeitos nocivos do tabaco no organismo, mas é muito importante também para quem está assistindo, né, esse debate pelo Facebook, pessoas que precisam, que querem se orientar melhor sobre isso, explicar um pouquinho, doutor, os principais sintomas, né? Afinal, uma simples tosse pode ser um sinal de câncer de pulmão? Como é que eu identifico isso? O que é necessário fazer para que a gente busque um diagnóstico mais precocemente possível para, então, iniciar um tratamento? Esse é um problema especificamente com câncer de pulmão, uma vez que a maioria das vezes, quando esse paciente com câncer de pulmão apresenta algum sintoma, ele já é portador de uma doença avançada, né, que já não lhe permite ser operado, que até o momento é o único tratamento capaz de curar o câncer de pulmão, e esse paciente vai ter que ser tratado com os outros métodos de tratamento, que é radioquimioterapia. Doente com câncer de pulmão, quando escarra sangue, quando tem dor torácica, quando tem uma tosse, que é uma tosse persistente, que vem piorando, mas já é sinal que ele já tem alguma outra estrutura, né, dentro do tórax comprometido. Ou invadiu o brônquio, ou invadiu a parede torácica. Então, este é o grande problema, é um dos grandes problemas do diagnóstico do câncer de pulmão. Outro problema do câncer de pulmão que você levantou é a questão do diagnóstico precoce.
Obviamente que são aqueles pacientes com lesões pequenas, nos estádios iniciais, e que potencialmente têm capacidade ou possibilidade de ser curado. O câncer de pulmão é realmente o mais agressivo de todos os tipos? Mais agressivo, eu diria que é o câncer que mais mata o homem e a mulher no mundo inteiro. Então, ele é de uma agressividade um pouco diferente das outras neoplasias. Principalmente quando a gente entende que é uma doença, como eu já disse, auto-infligida, né, que a pessoa tem quando fuma. Quem não, o grupamento que não fuma, que desenvolve câncer de pulmão, é um percentual muito pequeno dentro desse cenário. Os programas para identificação precoce do câncer de pulmão, que é o rastreamento do câncer de pulmão, vem sendo tentado há mais de 30 anos. E agora nós tivemos 2 estudos positivos, um estudo americano, o NSLT, que é um estudo que, pela primeira vez, mostrou que a intervenção para o diagnóstico precoce do câncer de pulmão nas suas fases iniciais tem impacto na mortalidade. É um estudo que tem lá suas críticas, um estudo que só foi feito na América, com grupamentos, com um grupo que não representa a quantidade de fumantes, mas já foi um passo que desenvolveu outros estudos, e agora, recentemente, nós tivemos esse estudo europeu, que é o Nelson, que, de fato, mostra resultados espetaculares do ponto de vista do que o rastreamento ofereceu de impacto na sobrevida. São programas extremamente caros. Você imagina, num país com 210 milhões de habitantes, quantos fumantes nós temos, Lisa? Quantos fumantes nós temos no Brasil? 19 milhões de fumantes. Você tem que fazer uma tomografia computadorizada de baixa dose nessa população, durante vários anos, para tentar identificar a doença nas suas fases iniciais, é uma coisa quase que proibitiva do ponto de vista da saúde pública, do cenário que a gente vive hoje. De toda maneira, é um caminho, isso já foi tentado com o exame de escarro, já foi tentado com radiografia de tórax, já foi tentado com outros métodos. São 2 estudos extremamente robustos, um número significante de pacientes que agora, depois de todos esses anos, foram 2 estudos positivos. O fato é que eu acho que uma ferramenta fundamental para quem lida com o tabagismo, com o câncer de pulmão, é, primeiro, que orientar que as pessoas não comecem a fumar, que o jovem não comece a fumar. E quem orientar e trabalhar no sentido de quem fume, pare de fumar. Isso não existe tempo para parar de fumar. Com quanto tempo de tabagismo, quanto idade que for, a pessoa vai se beneficiar de parar de fumar. Porque não é só o câncer de pulmão. São doenças tão graves quanto o câncer de pulmão, do ponto de vista da incapacidade do indivíduo. Por exemplo, paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, todo mundo já viu, quem trabalha aqui toda hora, ou já viu na própria família, o velhinho lá, o vovô, que fumou a vida inteira, magrinho, sentado na poltrona, que não consegue ir ao banheiro, que não consegue ir no quarto, que não consegue comprar um jornal, que perde a vida de uma forma global, por conta do cigarro. Por conta do cigarro. A DPOC é uma doença tão incapacitante, ou tão mutilante, ou tão séria, ou tão grave, quanto a neoplasia, quanto o câncer de pulmão. Outras doenças respiratórias são afetadas pelo tabagismo. Nós temos aqui um militante, que é meu amigo, posso nem dizer a idade, ele está com cabelo branco, eu não estou ainda, que é o Alexandre Milagres, que luta aí nessa batalha há muito tempo, está com aquela camiseta ali mostrando lá, asma, câncer, DPOC, pneumonia e tuberculose. Todas essas doenças, obviamente que elas não são causadas pelo cigarro, o câncer sim, mas as outras não, mas o tabagismo, o fato do indivíduo fumar, por exemplo, o asmático que fuma tem a sua doença agravada. A criança que é com asma e vive num ambiente que um pai ou a mãe ou os dois fumam, tem uma evolução pior na sua asma da criança que tem asma, cujos pais não fumam. Então, isso é de uma importância fundamental. Hoje em dia, o trabalho, tanto do ponto de vista da prevenção, do ponto de vista da educação, mais do que do tratamento, é tão importante
né? E esse tipo de reunião, esse tipo de ações que a gente participa já há muitos anos, né? Eu trabalho aqui no Instituto já há quase 40 anos, né? Eu sou pneumologista de especialidade, lido com essa questão do câncer de pulmão e é uma história nefasta, né? Hoje em dia o cenário do câncer de pulmão mudou muito, porque antiga até 15 anos atrás, né? Isso era uma sentença de morte para o paciente, né? Porque não tinha o que fazer. Hoje em dia não, hoje em dia se tem uma porção de coisa para fazer, né? Mas eu acho que a educação, a prevenção, essas ações públicas, a questão de disponibilidade, a orientação para o indivíduo parar de fumar, isso é fundamental, né? Porque isso é o fundamental e é muito mais barato, né? E seu custo é menor do ponto de vista da saúde pública. Se você oferece uma ferramenta para o paciente que impeça que ele desenvolva doenças, que hoje a gente sabe, está na televisão, está no jornal, está na revista, né? Quanto é que custa o tratamento de qualquer neoplasia, não é só de pulmão não, todas elas. Hoje a gente, na era dos imunoterápicos, nós estamos falando em milhares de dólares, tá? Em milhares de reais. Então, acho que isso é uma ferramenta fundamental para a gente utilizar e lembrar que, né, não só as doenças pulmonares, o cigarro, ele ataca de duas maneiras, o pulmão e o coração. As doenças cardiovasculares, essa turma que infarta com 30 anos, com 35 anos, 38 anos, tá? Nós temos colegas médicos, né, Alexandre? Médicos, tá? Nosso, né, que infartou a primeira vez com 36 anos, estão vivos até hoje, mas uma pessoa que infarta com 30 anos, uma pessoa que com 50 e poucos anos tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que se torna de uma determinada incapacitado, né, para desempenhar suas atividades, né, domésticas, a sua atividade de trabalho, de sobrevivência, de cuidar de filho, de cuidar de neto, de cuidar da família, né, isso é uma tragédia. Né, é uma tragédia. Por uma doença que eu sempre gosto de lembrar, auto-infligida. Auto-infligida. A gente não teríamos esses números se as pessoas parassem de fumar. Por outro lado, se hoje a gente combinasse aqui, se fosse possível isso, né? Hoje a gente vai combinar assim, ó, a partir de hoje, ninguém mais fuma, todo mundo para de fumar. Nós ainda teríamos câncer de pulmão, seguramente, pelos próximos 60, 70 anos. Então, nós estamos lidando com uma epidemia, né, séria, grave, né? Não dá ibope como as outras doenças, mas mata mais do que a AIDS, mata mais do que a tuberculose, mata mais do que a pneumonia, mata mais do que a câncer de colo, mata mais do que a câncer de mama, tudo somado. Toma tudo isso, não mata tanto quanto o câncer. Então, acho que isso é que é a mensagem que a gente tem que ter em mente. Isso não é só do pneumologista. Isso é que a gente diz sempre que é uma guerra sem quartel, né? Que isso é da equipe da saúde. Isso é de quem representa a sua cidadania, é você orientar, né? Você ter a consciência, né? Que isso mata. Né? Que você vai ter algum dia você vai pagar o preço. Algum dia você vai pagar o preço. É realmente alarmante, né, doutor? Bom, eu queria agora dirigir a pergunta para Aline Borges. A Aline representa aqui a Subvisa. Aline, bom, a gente já ia fazer essa pergunta mesmo e a Vera Colombo também encaminhou a pergunta que está em sintonia com o que a gente ia te perguntar, que é justamente como tem sido, né, a fiscalização dos ambientes livres de tabaco, né, no Rio de Janeiro, né, de que forma as pessoas podem fazer denúncias, porque infelizmente a gente, é comum, mas eu por diversas vezes já estive em restaurantes e bares, eu me senti constrangida, porque eu não sabia se eu deveria me retirar ou se aquelas pessoas ali estavam tão à vontade fumando, que eu me sinto constrangida. Eu acho que quem deveria se retirar do ambiente seria eu. Então, eu gostaria de saber com você como tem sido essa fiscalização por parte da Prefeitura, se você tiver números para apresentar para a gente, como é que tem sido esse cumprimento dessa lei, que já vai fazer 10 anos em agosto de 2019, faz 10 anos, não é isso? Do total, né? Da proteção total dos ambientes, não é isso? Boa tarde a todos e todas. Obrigada pelo convite.
Na verdade, a vigilância sanitária ela vem atuando nessa questão do ambiente livre para fumo desde 2000, né? Fazendo a parte de orientação, a parte de fiscalização, e nós recebemos muitas reclamações. O canal de reclamação é um 746, né? E há mais ou menos 2 anos, né, a gente está em grande contato com a Anvisa e com representantes também da Secretaria de Saúde, para a gente intensificar as nossas ações, não só para o ambiente livre para fumo, que, conforme o doutor André falou, né, em 2011 teve alguma restrição, né, aumentou até a restrição dessa questão de ambiente coletivo, e também para outros tipos de ação em relação à propaganda, né, de exposição em relação a chamar a atenção, né, do público. Então, há mais ou menos 2 anos, a gente vem treinando os nossos técnicos, né? E a gente vem fazendo ações de orientação com o setor regulado, não só através de reuniões, como também com a distribuição de materiais do que pode, que não pode. Foram desenvolvidos materiais em relação a isso, né? Que a gente também coloca em todas as nossas ações que a gente faz. A gente distribui adesivos, né, para justamente sensibilizar a população, porque eu acho também que é muito importante, né, essa questão de sensibilização para que o fumante, né, tenha o respeito e saia do local para fumar no ambiente que fora daquele estabelecimento. Então, ano passado, nós fizemos aproximadamente 48 mil inspeções, né, em todos os tipos de estabelecimentos. Em alimentos foram 26 mil. E, assim, para falar em relação à autuação, foram pouquíssimas, aproximadamente umas 10 autuações, mas porque no momento, a gente tem que identificar o fumo naquele momento, para a gente tomar alguma ação. Tem que flagrar, tem então. Que ter o flagrante, exatamente. Como isso ocorre geralmente no período da noite, principalmente, que as pessoas estão frequentando mais bares e restaurantes, é mais difícil. Na verdade, o nosso trabalho ele funciona 24 horas. Né? Nós temos equipes que cobrem plantões 24 horas. E nós fazemos ações específicas, que agora nós temos ações, montamos, né, desde o ano passado, que a gente fez uma ação até o início, né, foi até uma divulgação dessa questão também do tabaco, foi na Barra da Tijuca, né, com o ponta a ponta, que a gente chama de ação programática noturna, e agora a gente está fazendo em todos os bairros, né, e a gente chega a boates, né, que de fato são o maior número das nossas reclamações para ambientes noturnos. Né? E a gente tem atendido toda essa demanda, mas mesmo assim, ainda quando a gente chega ao local, precisa ter o flagrante. Né? Bom, ainda sobre esse tema, eu queria falar com a Cris Viana, que também é uma pergunta que está aqui, mas tem a ver com isso que você falou, se existe uma legislação proibindo o fumo em bares com áreas a céu aberto. Sim, existe essa legislação. Mas eu queria que você avaliasse a efetividade dela. Se você pudesse avaliar do ponto de vista nacional e regional. Bom, me falta dados concretos aqui para responder sua pergunta, mas recentemente a gente está, nesse mês, divulgando e comemorando também os 10 anos da Lei Antifumo de São Paulo. E um dado muito curioso foi que a implementação dessa lei estadual, que é muito semelhante do Rio, conseguiu preservar 300 mil mortes em São Paulo, oriundas de doenças tabaco-relacionadas. Então, eu vejo isso como um índice de alto sucesso. Né? É claro que isso um pouco que a Aline enfrenta de desafio. Né? A questão da fiscalização, a gente sabe que a lei por si só, a lei ela é um passo, mas existe tem que ter todo um cenário positivo, né, de conscientização da população, de fiscalização, de imposição de multas, para tornar aquele conhecimento também por parte da população. Sim, do que pode e o que não pode, porque muitas vezes muitas pessoas não sabem exatamente o que pode ou não, né? É
verdade. Essa questão da conscientização da população sobre a legislação é um trabalho contínuo. A ação educativa ela tem que perpassar o ano inteiro. Essas datas pontuais, inclusive, ela tem esse objetivo, né, de você conseguir alcançar o maior número, né, de pessoas alertadas para o assunto, para o tema do controle do tabagismo. Mas eu acho que, assim, se a gente pensar nesse dado de São Paulo, por exemplo, é um índice de sucesso. Né? A implementação de ambientes fechados é um índice de sucesso. Poderia ser mais, alinhado com essa questão da fiscalização e tudo, mas eu acho que esse movimento ainda está acontecendo na sociedade como um todo. Eu achei bem pouco esse número de autos de infrações no Rio de Janeiro. Né? Porque é aquela questão, precisa ter o flagrante. Né? E a gente tem até recebido várias demandas da Anvisa, né, em relação até mesmo à propaganda. Né? No Rock in Rio nós tivemos uma autuação, né, em relação a aqueles pontos, aquela propaganda que eles ficam andando, né, isso também é proibido, e aí nós autuamos, foi até uma demanda vinda da Anvisa, e entre outras demandas também, né, em relação à exposição do cigarro e a propaganda, né, no ambiente também de banca de jornal, que isso aí tem sido bastante complicado, e a gente também está fazendo reuniões para ver se a gente consegue sensibilizar esse setor, né, para a gente minimizar também esse problema e, de fato, implementar, né, e cobrar essa questão dessa RDC 213, que fala que já foi uma parte implementada, a questão da propaganda nesses ambientes, e até ano que vem, o que o doutor André até falou, da proibição, né, da exposição do cigarro próximo à bala, até mesmo para inibir essa questão das crianças, né, não chegarem a ter acesso à questão do cigarro, do tabaco. Com certeza, porque as crianças são os maiores alvos aí da nova indústria, né, tabagista, aí, lançando cada vez mais novidades, tentando resgatar um número que já ficou lá atrás no passado. A gente tem que avançar para diminuir cada vez mais. Vera, eu queria que você falasse para a gente também um pouquinho sobre como a lei de ambientes livres do tabaco impacta no tratamento do tabagismo, né, e quais os benefícios, né, para fumantes e não fumantes. O resultado desse estudo hoje, ele trouxe um dado interessante, porque algumas pessoas buscam tratamento, principalmente as mulheres, né? A gente não gosta muito de generalizar, porque homens e mulheres têm formas diferentes de lidar com o tabaco e as dificuldades para conseguir parar. As mulheres são muito propensas a atender a família como apelo até para buscar ajuda. Então, quando a gente vê um estudo hoje que vai chamar a atenção para a questão da mortalidade infantil, né, mesmo o André tendo trazido dados que reduzem, né, por conta da política que a gente adota, então isso vai se refletir, de alguma maneira, nas famílias, para que aquelas pessoas que ainda fumem, elas sejam estimuladas a buscar ajuda para parar de fumar. Né? Muitas vezes as crianças têm repetidas infecções respiratórias com pais que fumam e, por incrível que pareça, muitas vezes eles não são alertados pelo profissional que atende de perguntar se tem alguém que fuma naquele ambiente, né, doméstico. Né? Então, eu estou trazendo uma situação doméstica, digamos assim, mas o fato também das pessoas não poderem fumar em ambientes de festa, em ambientes, casas noturnas, né, pelo menos não deveriam, isso também faz com que as pessoas sejam estimuladas a buscar ajuda e para parar de fumar. Eu acho que uma coisa que eu queria frisar bastante aqui, né, é que a gente possa estimular as pessoas a verem o tabagismo como uma doença mesmo. Né? A gente passou muito tempo entendendo que as pessoas não param de fumar porque não têm força de vontade, porque são fracas, né?
Então, na medida em que a gente traz o entendimento correto, né, de que ela tem uma doença e de que ela precisa de ajuda, eu acho que a gente muda esse cenário. E os ambientes livres, eles estão aí, de alguma maneira, eles causam um constrangimento a quem fuma, né, e, ao mesmo tempo, uma reflexão da necessidade de ajuda. Liz, com relação ainda ao estudo que fala sobre o impacto aí nas taxas de mortalidade infantil, eu gostaria que você avaliasse para a gente, né, de que forma esses estudos agora, né, com esse olhar aí de dizer que 10 mil vidas de crianças poderiam ser poupadas, você espera que isso traga de consequência positiva para esses cenários que você vem estudando há tanto tempo? Bom, em primeiro lugar, só queria complementar uma coisa que a Cristiane tinha colocado, uma pergunta que você tinha feito anteriormente. Nas nossas pesquisas, que o Ministério conduz de monitoramento do tabagismo no país, existem perguntas bem específicas sobre se você esteve exposto à fumaça do tabaco em local de trabalho fechado, se você esteve exposto à fumaça do tabaco em casa, né? A gente também monitora o tabagismo em gestantes. Então, são perguntas que ajudam a gente a avaliar se todas as medidas que a gente está fazendo além da lei, ou seja, se elas estão, de fato, tendo alguma efetividade na população. E isso a gente vem observando que elas estão, sim, caindo, né? Cada vez que a gente faz uma pesquisa, a gente nem relaxa, a gente já começa a pensar assim, bom, agora qual é o próximo dado que a gente precisa produzir e qual é a emergência que a gente precisa responder nesse país. Então, o que a gente tem em termos de estratégia? A gente tem em termos de estratégia o seguinte: existe um monitoramento contínuo do tabagismo no Brasil, através das pesquisas, principalmente na Pesquisa Nacional de Saúde e o Vigitel. Então, são dados que foram ambos usados, né? Quer dizer, a Vigitel foi usado para avaliar nessa pesquisa, nesse estudo, o tabagismo nesses locais, né, a exposição ao tabagismo passivo nesses locais e também o tabagismo nas gestantes. Esse estudo, na realidade, ele também estudou, né, crianças com baixo peso a nascer, né, teve muitos outros objetivos na pesquisa que a gente não apresentou aqui hoje, mas que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Então, só essa pesquisa em si, ela já vai poder trazer para a população um monte de informações que já, aliadas àquelas que a gente já vem produzindo e divulgando no país, consolidam o que a Vera estava dizendo. Olha, aquela pessoa que quer parar de fumar, mas ela ainda não deu o pontapé inicial, olha, a gente está trazendo mais argumentos para que ela possa, de fato, né, iniciar o tratamento. E também consolidar para aqueles que estão pensando em começar a fumar, a ideia do quanto isso faz mal e que não deve começar. Só que a gente não pode esmorecer. Por quê? Tem novos produtos chegando na praça, a indústria é muito hábil em conseguir diversos sedutora, caminhos, né, para, enfim, burlar todas essas leis. E o que é importante é que nós, que somos militantes da área da saúde, temos que ficar atentos, porque na medida em que ela avança com uma artimanha, a gente tem que avançar com o estudo para demonstrar que isso está acontecendo e que nós precisamos continuar nessa luta para sempre. Isso que é importante, a gente está divulgando, ampliando as campanhas educativas, não é isso, doutora? Bom, desculpa, voltando aqui agora para a Aline, que é uma pergunta até que complementa que você já tinha introduzido esse tema, falando da venda de cigarros em alguns ambientes. E aí a pergunta é o seguinte, é a pergunta do André, do INCA. Criança e tabaco não combinam, mas apesar de proibido, vemos o comércio de produtos de tabaco para menores. Como a Subvisa tem se organizado para coibir esse comércio? Sim, a gente também faz a fiscalização, né, porque existe também legislação que proíbe até mesmo qualquer tipo de alimento, enfim, que tenha o formato, né, de cigarro, que estimule a questão do fumo, e a gente também continua fazendo fiscalização, o que é encontrado, o produto é inutilizado e o local é infracionado. Só que também a gente precisa, né, de reclamações, denúncias, e através do canal 746, que é
para nós recebermos também esse tipo de reclamação, não só a questão de ambiente livre, mas também essa questão da propaganda inadequada, de produtos que estejam de forma inadequada também no comércio, e a gente também atua sobre essas Capacidade de áreas. fiscalização existe, a gente precisa fazer mais denúncias, né? Então, Exatamente. vamos ficar atentos e todo mundo usando lá o 1746, não é isso? Para Isso. denunciar, principalmente quando a gente está falando das nossas crianças. Cris, o cigarro, uma perguntinha aqui para você, que é uma pergunta da plateia. O cigarro eletrônico, ele é bom ou ruim? Ele ajuda a parar de fumar ou ele vicia mais ainda? E aí a gente até tinha comentado antes, né, informalmente, sobre a pressão que a indústria do tabaco tem feito para a aprovação de alguns produtos ligados a esse segmento, né, que surge como uma alternativa ou como um atenuante dos efeitos do cigarro, mas eu queria que você comentasse isso. O que eu acho importante a gente começar conversando sobre esse tema é pontuar que esses produtos, atualmente, eles são proibidos pela Resolução 46 da Anvisa, né? A Anvisa, com base em evidências científicas e nas melhores práticas internacionais, e também seguindo as recomendações da Conferência das Partes da Convenção Quadro, ela editou essa resolução 46, que proíbe a comercialização, propaganda desses cigarros eletrônicos, tabaco aquecido e também os seus refis e dispositivos. Tá? Então, esse é o quadro legislativo que a gente tem hoje no Brasil. Eles são proibidos. Existe essa comercialização? Existe, a gente tem relatos de que existe essa comercialização ilícita desses produtos. Bom, eu não seria a pessoa mais indicada para dizer se eles fazem produzem menos malefícios à saúde do que os cigarros convencionais. Essa tem sido a argumentação da indústria. No entanto, essa indústria, historicamente, ela manipula as suas verdades. Então, a gente pode se recordar da época dos cigarros light, dos cigarros com menos teor de alcatrão e nicotina. Enfim, esses cigarros naquela época eram propagandeados como se tivessem menos riscos, produziam menos malefícios, mas quando, na verdade, inúmeros estudos comprovam que aquilo era uma estratégia de marketing, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Existem estudos, sim, que demonstram que os cigarros eletrônicos eles podem ser uma alternativa à cessação. No entanto, o que a gente tem hoje é que mais estudos independentes precisam ser desenvolvidos para que consolidem, né, essas afirmativas. E a própria resolução da Anvisa, ela abre espaço para a regulamentação desses produtos, desde que sejam demonstrados através de estudos a comprovação de suas alegações. Então, até onde eu tive conhecimento, a Anvisa até então não havia recebido nenhum pedido de registro para esses produtos, né? A indústria não teria apresentado esses estudos. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que considerar. E um outro ponto é que, ainda que proibido, a indústria hoje ela tem utilizado de mídias sociais, de eventos como festas, cujo objetivo é atrair jovens, adolescentes para esses produtos. Então, a gente tem que estar muito atento e de fato, pensar, né, se é uma boa alternativa ou não. Historicamente, não se mostrou isso. Nosso debate está chegando quase ao fim. Eu tenho aqui duas perguntas. Uma acho que foi até já amplamente respondida por algumas pessoas, que é sobre se o fumo passivo traz riscos, porque como ele age. Acho que foi bem já colocado isso aqui no evento de hoje, mas se alguma de vocês quiser comentar, Vera, o doutor Mauro, eu acho que já foi bastante colocada aqui a questão de como, né, o fumante passivo ele sofre tanto malefício quanto aquele que fuma diretamente. Bom, e tem aquela pergunta, até que eu já tinha feito, inclusive, essa pergunta antes, lá batendo um papo com o doutor Mauro, porque eu sou ex-fumante, fumei durante 9 anos, tem mais de 20 anos que eu parei. Tive a sorte de parar no momento, acho que não foi o mais certo, mas foi o melhor para mim naquele momento.
E aqui a pergunta está justamente a mesma que eu já tinha feito para o doutor aqui. Se eu parei de fumar há 20 anos, eu ainda tenho risco de desenvolver o câncer de pulmão? Acho que é uma pergunta que muitas pessoas que podem estar acompanhando esse debate pela Band News, aí podem também estar se perguntando. Olha só, o que acontece? À medida que você para de se expor ao agente agressor, você, obviamente, diminui o risco, tá, de adoecer por câncer de pulmão. O tempo que isso dura, ninguém sabe. Tá? Tem um estudo aí, já há algum tempo atrás, que eu me lembro, assim, pessoa que fumou durante 30 anos, né, 20 cigarros por dia e para de fumar, 40 anos depois ele ainda tem uma chance maior de adoecer com câncer de pulmão do que quem nunca fumou. Isso tem uma lógica. Hoje a gente sabe, por exemplo, quando a gente compara o câncer de pulmão com a doença pulmonar obstrutiva crônica, não é no sentido de comparar as doenças, mas isso é um processo inflamatório, né, que a fumaça do cigarro, os agentes que existem na fumaça do cigarro, produzem na via aérea. Por que alguns indivíduos, num determinado momento, desenvolvem a doença pulmonar? O agente é o mesmo, é a fumaça do cigarro. Por que alguns indivíduos desenvolvem câncer de pulmão e outros desenvolvem a doença pulmonar obstrutiva crônica? Embora a presença das duas doenças concomitantemente é muito comum. Isso aí existe um processo inflamatório que a gente sabe que é o mesmo até um determinado ponto e que a gente ainda não entende muito bem como é que vai para um lado e vai para o outro. Por exemplo, paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica para de fumar, vai recuperar uma parte da função respiratória dele. Mas existe alguma coisa nesse processo inflamatório que, como se fosse um gatilho, como receptor de nicotina, talvez, que uma vez estimulado, embora você pare de fumar, a inflamação perpetua. Então, eu ainda posso morrer de câncer de pulmão. Então, não bota na primeira pessoa, não, que você vai me fazer responder uma pergunta chata. Vou sair daqui mais 10 anos de terapia. Não precisa. O que se recomenda hoje, isso é a mesma coisa, né? O que se recomenda hoje, vou terminar aqui do enfisema. Então, o que a gente vê é o seguinte, a pessoa para de fumar e daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, ele te procura com aquela história clássica, cansaço, tosse, não sei o que e tal, você está com enfisema. Mas como eu parei de fumar há 15 anos? Você parou o estímulo, mas o gatilho já foi deflagrado. E a doença e o processo inflamatório continua lesando o teu pulmão. Ver com outras pessoas que fumam também agrava Olha isso? só, o fumante, o fumo passivo, ele causa os mesmos malefícios, em proporções menores, obviamente, porque tanto o câncer de pulmão quanto o enfisema pulmonar, ele está relacionado ao que a gente chama de carga tabágica, que é a quantidade de tabaco que a pessoa fuma durante aquele período da vida. Tem um número. Isso tem um número que é convencionado e tem uma relação questão clínica. Né? Então, o que a gente faz hoje? A orientação hoje. Rastreamento do ponto de vista populacional, rastreamento para identificação precoce do câncer de pulmão, que eu disse para vocês. Foram 2 estudos patrocinados pelos organismos de saúde pública desses países, né? E que é muito difícil, principalmente nessa atualidade, um país com as dimensões e com esses calamitosos para um lado e para o outro que nós temos aqui. Né? Muita gente, sem PIB, essa coisa toda. Então, o que acontece? O que a gente faz do ponto de vista do dia a dia? Tá? Porque quando a gente analisa esses trabalhos, a gente analisa grandes números. Quando você está sentado na frente, ou o indivíduo está sentado na tua consultório, no consultório, você não sabe qual é o lado que ele está. Quando você fala que 70% adoece, 30% não adoece, quando ele está ali conversando com você, você não sabe se ele está do grupo 70% ou 30%. Né? Então, existem algumas coisas que se fazem. Por exemplo, um paciente hoje, a pessoa que fuma e procura no ambulatório, no consultório,
Ele vai fazer pelo menos uma tomografia computadorizada por ano. É a maneira que você tem de identificar essas lesões, tá? Menores do que 3 centímetros, que aí muda de estágio depois dos 3. E tem outra perspectiva de sobrevida, tá? E que você consegue, operando esses pacientes, falar em cura do câncer. Mas isso não está longe da realidade, tá, da saúde pública do nosso país. Hoje em dia, a gente está aqui acostumado, tá? A gente vê a dificuldade, né, que a população, de uma maneira geral, tem de acesso. É o principal desafio, Acesso. então, né, doutor? Acesso. Para se Tem. fazer o diagnóstico Paciente vai ao posto de precoce saúde, e aumentar as chances de cura. Ele vai ao posto de saúde, é solicitado a ele uma tomografia computadorizada do tórax, né? Ele vai fazer essa tomografia 3, 4, 5, 6 meses depois da solicitação. Consegue. E quando chega aqui, ele traz aquela radiografia, ele tem uma lesão de 1 centímetro, e quando ele vê a tomografia, tem a lesão de 6. Tá? Porque ele ficou esse tempo todo para marcar. E isso é motivo para uma outra conversa. Bom, é muito triste isso, doutor. Vera, agora, só para a gente encerrar, eu não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma consideração, mas eu queria que a gente encerrasse esse debate com alguma coisa mais positiva também. É possível, só a força de vontade basta? Porque a gente se pergunta, se eu quiser, eu paro, e quando eu quiser, eu paro, porque muitas pessoas falam isso. Eu tenho domínio do cigarro e muitas vezes elas não têm, né? Há possibilidades de autocura da pessoa, buscar realmente com a força de vontade, você que é psicólogo, que entende tanto nessa área, o que a pessoa deve fazer e como é que a gente pode ter alguma perspectiva positiva aí na busca por tratamento no SUS? Sem dúvida nenhuma, parar de fumar vai necessitar, vai exigir que essa pessoa tenha algum nível de motivação, eu não chamaria nem de força de vontade, né? Mas algum nível de motivação para poder fazer o enfrentamento de uma doença que, quando ele parar de fumar, ele vai ser exigido no sentido de aprender a lidar com essa vontade de fumar e não fumar. Tá? E as pessoas conseguem, né? Orientadas, enfim, eu chamaria de orientação, né? Principalmente para aquelas pessoas que já tentaram sozinhas e até hoje não conseguiram parar de fumar. Isso está mais do que certo de que ela precisa de ajuda. Mas eu queria só pegar um pontinho, bem rapidinho, em cima do que a Cris, do que foi colocado, né, da pergunta para a Cris, sobre esses novos produtos que estão chegando ao mercado, né? E aí eu queria falar bem rapidinho do que a literatura mostra, né, e da prática que a gente tem. Esses produtos são somente cigarros novos. Eu quero ser bem taxativa nisso. São produtos que estão aí para falar uma linguagem mais atual, né, porque quem é o público que a indústria quer conquistar? Os jovens. Então, tem que falar numa linguagem eletrônica, aquecida, vaporização, mas a gente não pode entender um produto que pode, como é o caso do cigarro eletrônico, trazer danos cardiovasculares, pulmonares aumentados, a gente não pode entender isso como um produto que traz menos prejuízo. Traz prejuízo. Eu acho que é desse ponto de vista que a gente precisa estar enxergando, assim como os aquecidos, que, por conterem nicotina, vão continuar estimulando aí a dependência. As pessoas que a gente atende aqui no INCA, por exemplo, são pessoas que fizeram essas tentativas, no sentido de que foi vendida uma ideia de que esses produtos ajudariam elas a pararem de fumar, e isso não aconteceu. O que ajuda a parar de fumar é tratamento, é orientação, é isso que ajuda a parar de fumar. O restante continua sendo produto que a indústria quer vender. E só para falar eu acho que é bacana a gente
terminar falando no entendimento, né? O Zamboni falou de todos os prejuízos que o cigarro traz à saúde, mas, assim, por outro lado, como o corpo da gente reage rapidamente e positivamente quando se para de fumar. Então, só para, assim, bem Excelente. rapidinho, eu trouxe uma colinha aqui, né? Para se ter uma ideia, quando para de fumar, em 20 minutos, o organismo já responde de uma maneira positiva, com a melhora normalizando, para tranquilizar a nossa mediadora, né? Normalizando, né, a pressão sanguínea. Em 2 horas, sem fumar, não tem mais nicotina circulando, né? Em 8 horas, o oxigênio se normaliza, né? A gente sabe que quando não há uma oxigenação adequada, né? Vários órgãos nossos são lesados, né? A dificuldade de oxigenar cérebro, pulmão e por aí vai. De 12 a 24 horas, os pulmões funcionam melhor. 2 dias já tem uma melhora no olfato, no paladar, ou seja, essa parte respiratória está sendo favorecida positivamente. E o acúmulo disso acontece em 3 semanas, onde a respiração está mais fácil, a circulação melhora. Eu não quero nem falar dos 10 anos, 15 anos depois, mas alguma coisa muito imediata. Isso é para a gente ver que há caminhos e coisas muito positivas quando se deixa de fumar. Isso tudo é redução de chance de adoecer. Vale a pena investir nisso, parar, enquanto é tempo, ganhar mais qualidade de vida, mais saúde. É isso? Gente, muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui acompanhando a gente. Obrigada à Band News também por acompanhar esse debate. Agradecemos a presença dos nossos convidados e a esse debate espetacular. Avisamos que as peças da campanha podem ser vistas no site do INCA e declaramos encerrada essa comemoração. Uma ótima tarde a todos. Manda.